Nesta fase, a junta está feita, mas será que ela está isenta de defeitos? Vamos ver neste módulo 7, controle de qualidade, métodos não destrutivos que permitem avaliar a integridade da estrutura sem a destruir. O módulo 6 foi sobre fabricação. Temos agora a nossa junta fabricada, queremos agora controlar o processo e, sobretudo, controlar se a nossa junta tem ou não defeitos. É o principal objetivo deste módulo. Eu aproveito também para explicar como é que se controlam os materiais, o processo de fabrico, mas repito, o ponto essencial é, depois da junta feita, verificar se a junta tem ou não defeito, sem destruir a junta, obviamente. Estamos a falar de uma junta que já está a ser utilizada na prática, em serviço. E então, como eu disse, vamos também ver como é que se controla o adesivo. De certa forma, isso foi feito no molde da caracterização do adesivo, em que vimos os vários ensaios mecânicos que existem para determinar as propriedades mecânicas do adesivo. De certo modo, estamos a controlar a sua qualidade. Mas há uma das propriedades que não foi discutida e que também é muito importante. Já foi referida, mas nunca foi discutida, que é a temperatura de transição vítrea. É essencial garantir que o adesivo é sempre utilizado abaixo da sua temperatura de transição vítrea. Como sabem, acima da sua temperatura de transição, ele perde as suas propriedades de resistência. Portanto, é um dos ensaios também que é muito comum realizar, determinar a TG, a temperatura de transição vítrea. Um dos ensaios mais utilizados é este, DMA, em inglês, Dynamic Mechanical Analysis. E, durante o ensaio, o que se mede é a capacidade de amortecimento do adesivo. Quando atinge a TG, essa capacidade é máxima. Portanto, num gráfico, capacidade de amortecimento de temperatura, aparece um pico no amortecimento quando eu estou à temperatura de transição vítrea. É isto que faz este ensaio. Permite medir a temperatura de transição vítrea correspondente ao pico de amortecimento. Vou-vos apresentar o nosso sistema de medição de temperatura de transição vítrea, ou sistema de medição de TG. Este sistema, que podem ver aqui, é baseado num mecanismo que foi desenvolvido originalmente na Universidade de Bristol. Como é que funciona este sistema? Nós temos aqui um provete que tem uma barra de alumínio e nessa barra de alumínio montamos uma camada de adesivo restrita por uma camada metálica. Esta camada de adesivo vai ser colocada a vibrar à sua ressonância. Ou seja, vai movimentar-se para cima e para baixo de forma bastante rápida. E depois, o que fazemos é aumentar a temperatura a que este provete está sujeito. Quando atingirmos a temperatura de transição vítrea, a capacidade de amortecimento do material vai atingir um pico. E esse pico vai refletir-se numa redução muito drástica da vibração que vamos poder medir no nosso provete. E é isso que esta máquina faz. Vai colocar o nosso provete a uma frequência de ressonância, usando um software que desenvolvemos para esse efeito, vai aumentar a temperatura e monitorizar a resposta de amortecimento do nosso provete. Para começarmos o teste, temos apenas que colocar o provete neste forno, que estão a ver aqui. Relativamente aos substratos, nem se falou na sua caracterização mecânica, porque admitimos que isso já é conhecido, mas há uma propriedade, mais uma vez, que é essencial, que é a energia de superfície. Recordam-se, a energia superficial que foi visto na teoria da adesão. E convém também fazer uns ensaios para determinar o nível de energia superficial do substrato. Existem vários métodos para o efeito. Um dos mais simples é este, em inglês, Water Break Test, o teste de quebra d'água. O que é que se faz? Aplica-se um spray de água à superfície. Se a água formar pequenas gotículas, mau sinal. Se formar um filme uniforme, bom sinal. No entanto, não é nenhuma medida quantitativa da energia superficial. Então, posso usar umas canetas, muito comum na indústria, muito rápido, uma maneira de ter uma ideia da energia superficial.
Existem canetas com várias energias superficial e eu vou aplicando as várias canetas. As canetas cuja tinta molha bem a superfície é sinal que o substrato tem uma energia superficial superior a essa caneta. Um exemplo aqui muito simples. 30 aqui de energia superficial molha bem a superfície, logo a energia superficial do substrato é superior a 30. 44 não molha nada bem, logo a energia superficial do substrato é inferior a 44, portanto estará entre 30 e 44. Mas o método mais rigoroso de medir a energia superficial de um sólido é medir o ângulo de contacto de vários líquidos à superfície desse sólido. Se se recordam, nós vimos no módulo da teoria da adesão a equação de Thomas Young, que relaciona as energias superficiais do sólido, da interface e do líquido. Nessa equação, se eu desdobrar a energia superficial em duas componentes, a componente permanente e a componente de dispersão, isto vem das forças de Van der Waals, então a equação tem este aspecto. Nesta equação eu tenho duas incógnitas, a energia superficial polar ou permanente do sólido e a energia superficial de dispersão. Uma equação é duas incógnitas, como é que se resolve? Preciso de duas equações, outra equação. Estas duas equações são geradas justamente com o ângulo de contacto de dois líquidos. Obviamente que se eu tiver mais uma terceira, quanto mais equações tiver, mais fácil é de resolver. Na prática usam-se pelo menos 3 líquidos e eu com os 3 líquidos vou medir o ângulo de contacto dos 3, fico com 3 equações e deduzo facilmente a componente permanente e a componente de dispersão do sólido e consigo assim medir a energia superficial do sólido. É assim que se determina na prática. Relativamente ao processo de fabrico, estão a ver que existem uma panóplia muito grande de parâmetros a verificar, tudo é mais ou menos fácil de entender, podemos apenas enumerar alguns, por exemplo, o aprisionamento de ar, recordam-se que é um cuidado que nós devemos ter, não devemos misturar manualmente, se tiverem o adesivo fornecido sob a forma de um cartucho é mais fácil, ferramentas limpas é óbvio, a shelf life, lembram-se, o tempo de prateleira, o tempo de armazenamento é muito importante para a viscosidade não ser muito elevada, a temperatura e a umidade também são fatores importantes que têm influência no comportamento do adesivo, a espessura já vimos, os métodos de os controlar e finalmente a temperatura de cura e o tempo de cura começar a contar a partir do momento em que o adesivo de facto atingiu a temperatura de cura. Mas vamos aos defeitos, que é a parte onde começa a ser realmente interessante. Que tipo de defeitos é que uma junta adesiva pode ter? Infelizmente pode ter muitos. Pode ter porosidade, por exemplo, eu misturei manualmente a resina e o endurecedor. Pode ter zonas com falha de cola na interface ou no meio, porque eu não apliquei cola suficiente. Pode ter uma cura insuficiente, porque eu não misturei convenientemente a resina e o endurecedor. Pode ter fendas devido a tensões residuais ou devido às solicitações em serviço. E finalmente pode ter este aqui, que é uma zona de fraca adesão. E este defeito é particularmente mau, porque é praticamente impossível de detectar. E estes todos consegue-se, mais ou menos, existem muitos métodos para isso. E este aqui é o Holy Grail ainda, o santo grau dos métodos não destrutivos, é o único defeito que não é possível detectar. E é muito grave. Porque uma má adesão, obviamente, vai provocar uma resistência da junta muito, muito inferior ao esperado. A cola está
em contacto com o substrato, mas não com a adesão necessária. Relativamente aos testes destrutivos, bom, nós já vimos muitos com as juntas de simples sobreposição. Mas o ideal, quando eu faço um automóvel, um avião, é verificar se de facto o automóvel aguenta. Mas não podem fazer isso com muitos automóveis. É apenas um ou dois para ver se de facto a estrutura aguenta. E então tem aqui um exemplo de um teste destrutivo com um veículo completo. Mas isto é apenas para um ou dois casos. O ideal era não destruir e verificar se de facto as juntas estão perfeitas ou não, com testes não destrutivos. Antes de passar aos testes não destrutíveis, deixa-me só falar dos testes que existem após ruptura. Muitas vezes, após ruptura, aparentemente a ruptura é adesiva, recordo, na interface, mas se analisarem microscopia óptica ou eletrónica, apercebem-se que de facto a ruptura é coesiva no adesivo, ou é eventualmente mista, uma mistura de adesiva e coesiva. Isto é importante de analisar para depois verificar se de facto o vosso critério de dimensionamento está correto ou não, mas isso veremos mais tarde nos módulos de projeto da junta. E então, vamos então aos testes não destrutivos. Bom, o primeiro método a usar, a primeira ferramenta, na verdade, são os vossos olhos. Analisando com muito cuidado a junta, consegue detectar facilmente se tem algum defeito ou não. Esta é a situação ideal. Uma junta com uma forma do excesso do adesivo regular, uniforme, é bom sinal. Aqui, claramente, falta de adesivo aqui. Neste caso, o excesso de adesivo é um pouco estranho. Deve ter havido um problema na viscosidade do adesivo. E finalmente aqui, estão a ver, estas bolinhas representam porosidade e conseguem também detectar isso a olho nu. Outro teste não destrutivo muito comum, e aliás foi o primeiro a ser implementado, é o teste de batimento, que vocês provavelmente já fizeram em casa para detectar se de facto uma colagem está bem feita ou não, se tem cola ou não tem. Quando tem cola, o som do batimento com uma moeda, com um martelo, uma ferramenta qualquer, é claro e nítido. Quando o tom é abafado, é sinal de que falta ali cola na junta. Isto pode ser instrumentado para ser mais sistemático, para ser mais controlado, com solenoide e com um microfone. Mas o rei dos testes não destrutivos são os ultrassons. Então, o que é isto? Bom, temos um sensor que manda ondas ultrassónicas para dentro do adesivo e quando encontra um defeito, isso é refletido e fazendo um scan de toda a junta, facilmente detectam as juntas que não têm adesivo ou que têm outro tipo de defeito. E este é o método mais usado de longe, de quilómetros, na prática, na indústria. Finalmente, um que pode, de certa forma, detectar situações de má adesão, que é a emissão acústica. Só que aqui é um método, na verdade, semi-não destrutivo, porque vocês precisam de carregar a junta, só que não carregam até a ruptura. O que acontece é que quando carregam a junta vai emitir uns talidos, uns sons, e vocês captam esses sons, e os sons são diferentes consoante a adesão é boa ou fraca. É o único teste que consegue, de alguma forma, detectar uma fraca adesão. E com isto, tenho uma ideia dos métodos que são utilizados, métodos não destrutíveis, para garantir que depois da junta feita, a junta está livre de defeitos.